Olá pessoal, bem-vindos ao nosso novo vídeo. Será sobre o verbo to be, que é o verbo ser ou estar em inglês. Mas antes de começarmos, eu queria resumir o que nós falamos na aula passada, que é o seguinte: nós aprendemos na aula passada sobre os verbos regulares em inglês. Como é que nós fazemos para conjugar o verbo regular em inglês no presente simples? Nós repetimos o verbo em todas as pessoas e somente na terceira pessoa, no singular, nós lembramos de adicionar um S no fim. Aqui eu lembro que eu usei o exemplo He loves you. Aqui estamos na terceira pessoa do singular e adicionamos o S ao fim. E para conjugar o passado simples, é só repetir o verbo, garantindo que ele terminará com ED. He loved you. E o futuro é só repetir o verbo e lembrar de colocar a partícula will antes. He will love you. Mas tem um problema. O verbo to be, que é o verbo ser ou estar em português, ele não é um verbo regular. Ele não funciona daquela forma que nós aprendemos. Dedicaremos uma aula inteiramente ao verbo to be, que é o verbo ser e estar. Vamos lá. Em primeiro lugar, o verbo to be pode parecer um pouco mais complicado, mas se você tomar qualquer verbo em português, por exemplo, é mais difícil do que o próprio verbo to be. Então vamos começar. Como é o tempo presente do verbo to be? Vamos lá. Eu, I, am, que é o sou. I am a citizen. Eu sou um cidadão. Aqui nós utilizamos o artigo que aprendemos na primeira aula sobre antes de som consonantal nós temos que utilizar o artigo a. E a nossa conjugação do verbo é am. I am. Na segunda pessoa do singular nós temos you are. Na terceira pessoa do singular nós temos is. E agora, pessoal, em todas as outras pessoas nós teremos are de novo. We are citizens, nós somos cidadãos. You are citizens, vós sois cidadãos. Eles são cidadãos. They are citizens. Ou seja, nós utilizaremos are em todas as vozes do plural e também na segunda pessoa do singular. A única diferença que nós teremos será na primeira pessoa do singular, que utilizaremos am. E também na terceira pessoa do singular, que utilizaremos is. Agora, se você se cansar de escrever a frase inteira, por exemplo, I am a citizen, olha que legal, pessoal. Você pode, ao invés de você ter de escrever am, você pode trocar a letra A aqui por uma apóstrofe e juntar I apóstrofe M. Veja só. They are courageous. Eles são corajosos. Ao invés de ter de escrever are bem grande, nós podemos simplesmente escrever they apóstrofe RE courageous. Ou seja, nós podemos omitir a primeira vogal do verbo conjugado, trocarmos por uma apóstrofe e unir as duas palavras. Ao invés de ter de escrever they are, podemos escrever simplesmente they're courageous. O tempo passado em inglês do verbo to be é mais fácil. Aqui, I was a citizen. Eu era um cidadão. Você? You were a citizen. Ela, ele, he, she, it was a citizen. Ou seja, nós utilizaremos was na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa do singular. Já no plural, veja só, é tudo exatamente como na segunda pessoa do singular. Nós utilizaremos were. Ou seja, we were citizens. Nós fomos cidadãos. Vocês, you were citizens. Vocês foram cidadãos. Eles, elas, they were citizens. Eles foram cidadãos. O truque aqui, eu já comentei, é somente lembrar que é were em todas as pessoas, à exceção da primeira pessoa do singular e da terceira pessoa do singular. Isso no tempo passado. O futuro, pessoal, é muito mais fácil. Então, pessoal, você lembra que no futuro nós simplesmente colocávamos will e em seguida nós colocávamos nós colocávamos simplesmente a palavra do verbo? Nós faremos exatamente isso aqui. Qual é o nome do verbo? Verb to be. Nós aprendemos que o to de to be, ele é simplesmente a forma infinitiva do verbo. Então nós tiraremos o to e colocaremos somente o be. Então ficará I will be a citizen. Lembre que nós adicionamos will sempre que queremos indicar o futuro. Então, nós aprendemos como I will love you, I will always love you, a música da Whitney Houston. Nós colocamos I will love. Aqui nós colocaremos I will be. Ou seja, é o mesmo tipo de construção que nós aprendemos no futuro. E veja só, pessoal, não conjugamos a pessoa no futuro. Todas elas serão I will be. You will be a citizen. Você será um cidadão. He, she, it will be a citizen. Ele será um cidadão, ela será uma cidadã. We will be citizens. Nós seremos cidadãos. Vocês serão cidadãos. You will be citizens.
Lembre-se, a segunda pessoa do plural e do singular são iguais em inglês. Nós sabemos pelo contexto a quem estamos nos referindo. Eles serão cidadãos, they will be citizens. O que está acontecendo aqui no futuro, eu já disse, nós simplesmente estamos adicionando a partícula will antes do verbo. Agora, pessoal, vamos estudar quais são os usos do verbo to be. Por que ele é tão importante assim? São vários os usos. Quando o verbo to be acompanha um substantivo, ele significa ser. Como nós fazemos em português, por exemplo, eu sou um homem. É exatamente como nós fazemos. Homem substantivo. Aqui temos o exemplo, I am a human. Ou seja, eu sou um humano. Muito simples, está acompanhando um substantivo, o nosso verbo ser significa ser. Quando ele acompanha um adjetivo, ele geralmente significa estar. Por exemplo, I'm busy. Eu estou ocupado. Mas, através do contexto, se eu disser I am busy, eu posso estar dizendo tanto que eu estou ocupado, como eu sou ocupado. Eu sou uma pessoa ocupada. E aqui nós temos, pessoal, a outra utilidade do verbo to be é que ele é necessário para expressar o gerúndio. Sabe, gerúndio é quando nós fazemos uma ação em progresso. Sabe quando em português nós falamos eu estou trabalhando? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando o verbo estar mais trabalhando. Em inglês será da mesma forma, mas nós adicionaremos o verbo to be e ao lado nós colocaremos a forma do gerúndio do verbo. Por exemplo, eu estou dormindo. Como nós expressamos gerúndio, como é a forma de gerúndio em português? Nós adicionamos NDO ao fim, certo? Não adicionamos NDO em português? Então, em inglês nós adicionaremos ING. Sleeping. Então, eu estou dormindo se torna I'm sleeping em inglês. É somente tomar a forma do verbo infinitiva sem o to e colocar um ING depois. E vale lembrar, para expressar o gerúndio nós precisamos obrigatoriamente do verbo to be. I'm sleeping. Aqui eu estou gritando, é I am yelling. Eu estava trabalhando, I was working. Acabamos de aprender o verbo to be no passado. Eu estarei lendo, I will be reading. Forma do futuro do verbo to be. Ou seja, nós conjugaremos o verbo to be para expressar o tempo e a pessoa que estará na nossa sentença e colocaremos o verbo com ing ao fim para expressar gerúndio. É muito simples. E o particípio também não foge disso. Então, pessoal, o particípio ele funciona de forma muito semelhante ao gerúndio. Nós novamente colocaremos o verbo to be conjugado na pessoa e no tempo que desejamos, mais a forma do particípio. E como é a forma verbal do particípio, afinal? Muito simples, é exatamente como a forma do passado. Nós aprendemos que, por exemplo, nos verbos regulares, a forma do passado é simplesmente o verbo obrigatoriamente terminando com ed. Love se torna, por exemplo, loved. Yell se torna yelled. O particípio é igual ao passado, o particípio de um verbo é igual ao passado dele. Por exemplo, eu fui humilhado. Eu utilizaria I was humiliated. Was porque é o tempo passado do verbo to be. Humiliated é a forma. Humiliate é um verbo regular. Nós adicionaremos. E todo verbo regular, lembremos, ele termina com ed no passado. Eu serei amado. I will be loved. A sentença que nós aprendemos na aula passada. Então, está vendo como dominar o verbo to be é importante? Então, na aula que vem nós veremos um verbo ainda mais tão importante quanto, que é o verbo ter, o verbo to have. Então, já se prepara, já clica para o próximo vídeo, deixa um gostei e vamos lá.